Bem, vamos falar da farsa de Inês Pereira. Vou fazer uma pequena biografia sobre Gil Vicente. Ele estava presente no fim do século XV e no início do século XIV, exatamente no mesmo período em que Camões. Foi o período de transição entre a Idade Média para a Idade Moderna e a esse período chamamos de Renascimento. Gil Vicente foi o fundador do teatro português. Algumas das características da sua escrita são a função moralizante, lições de moral, basicamente, a crítica social, seja em corrupção, hipocrisia ou desigualdades, a mistura de géneros. Os géneros podem ser comédia, tragédia ou sátira. Ele utiliza bastante personagens tipo, que são basicamente personagens utilizadas para criticar um grupo de pessoas que segue esses mesmos hábitos, ou seja o que for. Os fidelos, que representam na farsa a vaidade. O clérigo, a hipocrisia, porque dizem uma coisa mas fazem outra. O burguês ganancioso e etc. Ele usa uma linguagem popular e a obra dele é escrita em verso. Aborda temas como a moral e a ética, já referi anteriormente. A religião e sociedade, conflitos entre classes, nós vamos observar isso na farsa de Inês Pereira. A farsa é basicamente um teatro curto, com intenção crítica. Outras das personagens que nos podem aparecer podem ser o camponês ingênuo, ou seja, personagens tipo. A farsa de Inês Pereira aborda temas como a ambição feminina, de querer ser mais, de não seguir apenas o que nos é imposto pela sociedade, a hipocrisia social, o casamento para a ascensão social, ou seja, a Inês, e a crítica à igreja. O enredo da história passa-se mais ou menos assim. Inês, a personagem principal, quer casar-se para subir na vida e quer sair da casa dos pais. Para isso, ela decide arranjar um marido. Ela rejeita diversos pretendentes porque não são exatamente como ela queria. Ou seja, ela tinha uma lista de qualidades que o marido dela tinha a ter e como ninguém fez check, 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 ela acabou por escolher Brás da Mata, mas antes disso aparece Pero Marques, que é o favorito da mãe dela. A mãe dela apresenta-se na farsa como sendo uma conselheira, ou seja, filha, aconselho que faças isto, que sigas este caminho e não aquele. E foi o que ela fez. E devemos ouvir sempre as mães, ok? É a conclusão desta farsa. A Inês, como eu já disse, rejeita vários pretendentes e depois, através de 2 casamenteiros, ela conhece Brás da Mata e aceita o seu pedido de casamento. Só que ele demonstra-se demasiado autoritário e, de certa forma, um pouco agressivo. A certa altura ele vai para a guerra e morre. Que pena! Agora, com a Inês viúva, ela quer casar-se novamente e vai para Pero Marques. Um sujeito simples, de certa forma aborrecido. Aborrecido era o que Inês Pereira achava dele, tanto que não aceitou o seu pedido numa primeira fase. Mas depois, com a ajuda da mãe, ela percebeu que ele não era só um sujeito simples, ele também era um trabalhador honesto. Mas Pero Marques torna-se demasiado submisso e Inês faz o que quer com ele e trai-o imensas vezes. Com o ermitão. Existe uma frase bastante importante dita por Gil Vicente que é a seguinte: mais vale asno que me leve que cavalo que me derrube. Isto significa que, se imaginarmos um cavalo à nossa frente e um asno, nós preferimos o cavalo, não é? É um animal muito mais bem parecido, muito mais empoderado, muito mais atraente. Com esta frase, Gil Vicente quer dizer que o cavalo parece uma melhor opção, isto de fora, mas o asno é a opção mais segura. E isto representa então a escolha final de Inês Pereira ao casar-se com Pero Marques. Tenho pena dele. Tadinho, era tão inocente. Mas é isso. Tchau!